projeto que promove a preservação de botos em Laguna recebeu premiação nacional do IPHAN. Pinguins de Magalhães, resgatados e recuperados pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, são devolvidos à natureza. A Grande Florianópolis está mais perto de tirar o transporte marítimo do papel. O projeto de transporte aquático em Santa Catarina foi discutido hoje pela manhã. Na audiência pública, a população pôde ter acesso aos detalhes do projeto que busca viabilizar o sistema de transporte aquaviário aqui na capital. O caso da denúncia de assédio na Câmara de Vereadores de Florianópolis pode ter uma definição ainda hoje à tarde. Tem as condições do tempo e muito mais. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a Grande Florianópolis está mais perto de tirar o transporte marítimo do papel. Uma audiência pública discutiu o projeto de transporte aquático em Santa Catarina. Durante a reunião, os modelos de concessão foram apresentados, inclusive com valores de tarifas e rotas na região. A chegada do catamarã em Florianópolis para a temporada de verão instigou a curiosidade da população que espera pelo transporte aquaviário na cidade. Os estudos realizados na região para o aperfeiçoamento da mobilidade urbana acontecem desde 2014. Em 2020, o Banco Interamericano de Desenvolvimento comprovou a viabilidade do projeto. Agora, a próxima etapa começa com audiência pública, que foi realizada hoje. Recebemos contribuições da sociedade civil, da população em geral, esse é o momento, na fase de audiência pública e durante toda a consulta pública, que vai estar aberta até o dia 23 de janeiro, recebemos todo tipo de contribuição para aperfeiçoamento do projeto. O Estado precisa investir cerca de 200 milhões de reais na construção de terminais. O Estado necessita fazer ajustes ou obras de infraestrutura, quer seja os acessos dos terminais, que é a própria questão do terminal, para que a gente possa de fato fazer a implantação do projeto do aquaviário. Com a audiência pública, a população pode ter acesso à evolução dos estudos sobre o sistema de transporte aquaviário aqui na capital. Nessa reunião, o modelo de concessão também é lançado. Esse pode ser o primeiro passo para que os projetos saiam de fato do papel. Os gestores públicos estão tirando do papel essas iniciativas de uma maneira organizada, de um projeto que seja seguro do ponto de vista jurídico, seguro do ponto de vista financeiro, para que a gente possa avançar com solidez e que esse sistema de transporte ele perpetue aí por décadas. No transporte metropolitano a gente cria uma grande malha e essa malha vai estar conectada ao transporte aquaviário. Então, toda a modelagem das estações, bem como a modelagem da malha do transporte metropolitano já foi também alinhada para a questão do transporte aquaviário, inicialmente nessas duas primeiras rotas. A definição das rotas que serão adotadas pelo transporte aquaviário também passam por mudanças. A intenção é criar uma rota alternativa para mais de 170 mil veículos que utilizam hoje as 3 pontes para acessar a ilha de Santa Catarina. Estudou 5 rotas, dessas 5 apontou viabilidade de 3, dessas 3 nós estamos iniciando o projeto com 2. Então ele veio sim maturando desde um tempo, então eu acredito realmente que o projeto está muito robusto, ele está muito sofisticado, porque ele já é de um tempo, com muitas pessoas estudando, para que a gente pudesse chegar aí num projeto que seja viável. Pensando nos possíveis usuários do transporte aquaviário, as tarifas estão definidas em R$ 6,80 para viagens de cerca de 30 minutos. Mais de 60% delas é relacionada a serviço. Ela é ir para casa e para o trabalho. Essa é a relação de quem faz esse translado. Então, o custo não pode ser alto. Por isso, a necessidade de o Estado fazer os investimentos relacionados à infraestrutura dos terminais, pontualmente, desapropriações e infraestrutura de terminais, para que a gente possa tornar viável essa modelagem. A próxima etapa é o lançamento do edital de licitação. Antes disso, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deve analisar o projeto. A expectativa é que em janeiro de 2024 os terminais comecem a ser construídos. E claro que a gente continua acompanhando, Olha só, 82 aves silvestres foram flagradas no porta-malas de um carro na BR-101 em Laguna.
Durante a abordagem ao veículo, os policiais encontraram diversas gaiolas no porta-malas. Os pássaros eram transportados sem nenhum tipo de documentação ambiental e sem condições adequadas. Havia aves de espécies azulão, bico de pimenta, curió e trinca-ferro. Um deles encontrado já sem vida. O condutor disse aos policiais que comprou as aves no Paraná e as revenderia em Pescaria Brava, litoral sul de Santa Catarina. Ele e os 2 passageiros foram presos e encaminhados à Polícia Civil de Laguna, onde vão responder pelo crime ambiental de transportar espécies da fauna silvestre. Agora, olha esse fato inusitado que aconteceu em São José. Um porco foi flagrado caminhando no meio da Via Expressa na Grande Florianópolis na última semana. A rodovia que é aí o principal acesso entre o continente e o centro da capital. Mas olha, gente, que dozinho, porque o animalzinho estava completamente perdido. Ele não sabia, na verdade, para onde ir. Quase foi atropelado, inclusive aí por motocicleta. Por sorte, o trânsito estava bem lento, né? Então, por isso ele acabou não sendo atropelado e nem machucado. De acordo com os motoristas que registraram a cena, o animal se soltou da gaiola que estava viajando em cima de um veículo. Aí foi uma correria, né? E com a ajuda de algumas pessoas que se mobilizaram, ele foi capturado e colocado, então, novamente em segurança. Que desespero para o porquinho, né? Agora vamos mudar de assunto, porque depois da chuvarada que caiu na semana passada, rodovias de toda Santa Catarina ficaram prejudicadas e tiveram um trânsito bloqueado. Algumas delas continuam com acesso dificultado e sobre isso a gente vai conversar com o Coronel Mike Adriano, que é inclusive uma das pessoas que está aí bem por dentro de toda essa situação da Polícia Militar Rodoviária e que vai poder trazer para a gente quais rodovias nesse momento estão bloqueadas. Boa tarde, Coronel. Como é que está a situação pelo estado? Boa tarde. A situação no estado ela continua crítica, né? Melhorou em alguns pontos, mas alguns pontos continuam fechados ou em meia pista. Muitos desses locais ainda temos máquinas trabalhando, então o que gera também uma certa preocupação e necessidade de atenção dos usuários da rodovia. Então, na região aqui da Grande Florianópolis, entre Angelina e Rancho Queimado, na SC-108, nós ainda temos um trecho onde a pista cedeu, previsão de que os trabalhos se prolonguem por algum período, então é importante que quem utiliza essa rodovia tenha muita atenção. Da mesma forma, entre Rancho Queimado e Anitápolis, nessa mesma rodovia, temos alguns pontos de quedas de barreira que ainda temos máquinas da Secretaria de Infraestrutura trabalhando. Entre Águas Mornas e São Bonifácio, na SC-435, também temos pontos com meia pista, teve queda de barreira. Tivemos uma cabeceira de ponte que cedeu ali sobre o Rio Capivari, também está ali em meia pista, máquinas da Secretaria de Infraestrutura trabalhando. A Serra de Doutor Pedrinho, SC-477, ela está interditada para veículos pesados, somente veículos leves passam por lá. A Serra do Dona Francisca, o trânsito normalizou, teve dificuldades de movimento por lá por grande período, mas agora ela está normalizada. A Serra do Rio do Rastro, ela vai ser liberada hoje à tarde, né? Teve fechado durante boa parte da semana passada e durante esse final de semana, será aberta novamente ao trânsito de veículos agora a partir das 14 horas. A Serra do Corvo Branco, também ali, que liga o Planalto, a região de Grão-Pará, também está liberada, mas está em meia pista, parte da pista cedeu e será necessário um tempo ainda para a recomposição dessa nova pista. Basicamente são essas as informações desse momento, né? Então a gente pede a atenção dos usuários, porque muitos pontos ainda podemos ter locais com meia pista, atenção para a sinalização, informando a necessidade de redução de velocidade e que a gente espera, né, que no próximo semana aí grande parte desses locais já esteja normalizado, até porque a Secretaria de Infraestrutura já vem trabalhando desde o momento em que houve esses problemas, essas quedas de barreiras, principalmente, e pistas que cederam. Muito bem, obrigada, Coronel. Claro, fica então um alerta para os motoristas, uma vez que muitos ainda trafegam por esses trechos, é preciso ter atenção porque tem alguns desvios e, como o senhor mesmo disse, né, as equipes trabalhando então para evitar qualquer dano maior. Muito obrigada e bom trabalho para vocês, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde.
E olha, mudando de assunto, vamos voltar a falar do caso da denúncia de assédio na Câmara de Vereadores de Florianópolis, que nós trouxemos na semana passada. Uma vereadora teria sido assediada por outro vereador, durante uma sessão na Câmara. Hoje, o caso pode ter uma definição importante. Por isso, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Júlia Matos, que vai trazer alguns detalhes para a gente. Boa tarde, Júlia. Quais definições nós poderemos ter hoje? Boa tarde, Grazi. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, hoje vai ser definido se vai haver ou não a cassação do vereador Marquinhos. Essa tarde, a Câmara Municipal de Florianópolis vai fazer a leitura da denúncia realizada pela Carla Aires, pela vereadora Carla Aires do PT, contra o vereador Marquinhos do PSC. Essa denúncia é de infração ética disciplinar, que pede, então, a cassação do vereador por assédio. Os vereadores, então, vão fazer a leitura essa tarde em plenário e vão decidir se concordam ou não com a abertura desse processo. Em documento, a vereadora afirma que durante a sessão, o vereador teria tentado puxá-la pelo braço e quando ela tentou se soltar, ele teria levantado, abraçado e beijado sem o consentimento dela. O que, de acordo com ela, configura crime de importunação sexual. Esse também teria sido motivo para ela fazer a abertura de um boletim de ocorrência na Polícia Civil por violência contra a mulher. A gente vai seguir acompanhando, então, essa sessão que acontece hoje às 16 horas e vai definir, então, a cassação ou não do vereador Marquinhos. A gente vai seguir acompanhando daqui, Grazi, inclusive os desdobramentos desse caso. Muito bem, obrigada, Júlia, que daqui a pouco volta com outras informações pra gente. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre uma prática aqui de Santa Catarina que foi premiada nacionalmente. E tem também as condições do tempo para toda Santa Catarina. Já, não sai daí. Estamos de volta e olhe, o projeto que promove a preservação de botos em laguna ficou em terceiro lugar numa premiação nacional promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O projeto, intitulado Rede de Ações e Interconexões, vai receber R$20 mil para dar continuidade aos trabalhos. Na 35ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, a premiação teve como tema a sustentabilidade socioeconômica do patrimônio cultural para estimular o desenvolvimento coletivo de soluções criativas. As ações vencedoras trazem temas voltados à memória, gestão do patrimônio, difusão e valorização do saber popular. O prêmio recebeu 268 inscrições de ações que apresentam impactos socioeconômicos de valor permanente, consequência de esforços coordenados e canalizados para o bem-estar social. Que bacana isso, hein? E olha, falando em coisas legais, chegou o momento de devolver à natureza o terceiro grupo de pinguins de Magalhães da temporada 2022. Na manhã da última sexta-feira, 18 aves voltaram ao habitat natural na praia do Moçambique, em Florianópolis. Ao todo, 49 aves foram reabilitadas com sucesso em Santa Catarina este ano. As ações de resgate, reabilitação e soltura são feitas por meio do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Em meados de outono, os pinguins de Magalhães saem em suas colônias reprodutivas, principalmente na Patagônia Argentina, e rumam ao norte, seguindo aí os cardumes de peixes e as correntes de água fria. A maioria dos pinguins que aparecem nas praias de Florianópolis estão em sua primeira migração e seriam inexperientes, por isso podem ter dificuldade em se alimentar e acabam encalhando e ficam debilitados. Alguns, inclusive, acabam não resistindo e morrendo. Esses, como a gente pode ver aí nas imagens, voltaram ao seu habitat natural feliz da vida. Olha só que imagem linda, né? Dá até uma calma aí no coração da gente. Olha só, agora é a hora das condições do tempo aqui no SC Acontece. E a segunda, que começou com bastante nuvens, bem cedinho, principalmente lá no norte e no litoral, já foi dominada pelo sol e pelo calor em todas as regiões do estado. E a partir do início da tarde, as temperaturas elevadas e a umidade se somam. E aí podem trazer condições para aquelas pancadas de chuva rápidas. Mas aí elas devem acontecer mais lá para o fim do dia e para a noite, ou seja, vai esquentar, viu? E por falar em temperaturas elevadas, a segunda já amanheceu com os termômetros bem elevados e as máximas devem superar os 30 graus hoje em todo o estado. Não vai
vai ter para ninguém. Veja algumas cidades que a gente separou. Vamos dar uma olhadinha? Lá em Chapecó, 32 graus com chance de chuva lá para a noite. Em Urupema, na Serra, 27 graus, também com chances de chuva mais para o fim da tarde. Laguna, 34 graus no sul do estado, vai fazer muito calor. Florianópolis, 32 graus, com as possibilidades aí de pancadas de chuvas, né, mais para o fim do dia. Blumenau, 35 graus. Joinville também 31 graus. Muito calor. E como a gente falou, essas temperaturas elevadas com a umidade podem trazer chuva. E aí tem alerta para temporais em algumas regiões. Vamos saber mais detalhes com a meteorologista da Defesa Civil, Ellen Pelissaro, porque se tem alerta da Defesa Civil, é importante a gente saber quais as regiões, Ellen, estão mais em risco e devem ficar atentas. Boa tarde para você. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Exatamente isso, né? Além da combinação de calor e umidade no dia de hoje, nós também temos uma condição pré-frontal, que é a condição que antecede a entrada de uma frente fria. Então, isso também dá suporte para a ocorrência desses temporais que devem acontecer de uma forma mais intensa na divisa, próxima divisa com o estado do Paraná. Então, ali, extremo oeste, oeste, meio oeste, Planalto Norte, toda essa região ali que faz divisa com o estado paranaense. Muito bem. Bom, como hoje está bem quente, tendo inclusive esse risco de temporal, a gente quer saber se esse calor, esse tempo mais seco, ele se mantém para os próximos dias. Qual é a previsão para amanhã? Então, hoje, provavelmente vai ser o dia mais quente da semana, aí com os termômetros superando os 32 graus em praticamente todo o estado. Mas, entre a noite e a madrugada, então, essa frente fria, né, essa condição pré-frontal de agora, então, a frente fria vai avançar. E entre a noite e a madrugada, trazendo uma chuva, então, em forma de pancadas um pouco mais fracas, pontualmente, podendo vir em forma de temporais isolados por todo o estado. E isso acaba fazendo com que as temperaturas fiquem um pouco mais amenas. Então, amanhã o calor já dá uma amortecida. Muito bem, então a gente tem essa mudança que está por vir aí. Mas ao longo da semana a gente ainda vai poder contar com a presença do sol, e isso é importante, né? Sim, então já a partir de amanhã a frente fria avança ali em direção ao Paraná e a partir do início da tarde já um sistema de alta pressão estabiliza o tempo no estado e essa condição permanece pelo menos até amanhã da sexta-feira. Então teremos bastante dias de sol e calor e um tempo um pouco mais seco ali entre o extremo oeste e os planaltos nessa semana. Bom, lembrando que a gente está em dezembro, né, Ellen? Então é essa temperatura mesmo que a gente tem que esperar para esse mês. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para você. Boa tarde, obrigada, igualmente. E olha, falando em calor e tudo mais, agora a gente vai falar de ondas gigantes. Porque a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Marcelo Luna, surfista, gente, de onda gigante. Ele que começou a surfar em Florianópolis, para quem muito aí não conhece a história dele, ele começou aqui, viu? Mas ganhou o mundo. E hoje, além de surfar, ele escreveu um livro, está lançando um livro para compartilhar a história dele e o livro é intitulado Uma Onda Gigante, que na verdade é mais do que uma autobiografia, né? Traz um propósito de vida que ele tem, que é inclusive o combate às drogas. E o Marcelo já está aqui. Boa tarde, bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, Graça. Tudo bem? Muito prazer. Feliz de estar de volta, de verdade. Ele estava contando que quando ele atravessou a ponte ali, Ercílio, a ponte que vem para cá, né, a Colombo Salles, ele ficou emocionado e lembrou de muita coisa. Bom, Marcelo, você morava aqui em 2002 e foi aqui que tudo começou. Mas não foi fácil, né? É isso que traz um pouquinho aqui nesse livro? Sim, sim. Na verdade, passa um filme na cabeça da gente, né? A gente começa a relembrar tudo aquilo que viveu para chegar onde chega. Nada é fácil para ninguém, essa que é a verdade, né? O mundo não é um mar de rosas, né? É verdade, e aí, como é que foi? Passa um filme, né? Literalmente, eu vim para cá, eu larguei a minha família em 2002, quando eu completei 18 anos de idade, eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu falei, eu preciso ir embora, que eu quero atrás do meu sonho, eu queria ser surfista. E eu me mudei para Florianópolis. Só que passa um filme porque eu, em 2003, aqui, eu morei de favor, andava na rua procurando árvore frutífera para me alimentar, porque eu não tinha dinheiro, tinha acabado o dinheiro e eu não queria pedir para minha família, não queria contar a situação que eu estava, porque eu queria viver do meu sonho. E eu me alimentava de frutas da rua, simplesmente para não desistir do meu sonho. Minha família perguntava, como é que tá aí, tá tudo bem? Tava nada, tava 9 quilos mais magro, tava passando um perrengue danado, mas eu falava, não, tá tudo bem. Só pelo fato de não querer preocupar, porque eu não queria desistir. Claro, e foi por não desistir e pela sua persistência que você chegou onde você chegou. Conta um pouquinho de quem é o Marcelo, porque a gente sabe, né? Surfista de ondas gigantes, concorreu aí 3 vezes ao Oscar, né? Dessa questão aí de ondas gigantes, enfim, conta pra gente resumidamente. Cara, eu acho que
eu lutei para ter um legado. Eu nunca quis ser bom, essa que é a verdade. Eu só queria realizar meu sonho, eu só queria me tornar surfista. Eu nunca fui com o intuito de, eu quero surfar, quero virar famoso, quero que as pessoas me parem na rua. Não, nunca tive isso. Eu queria realizar meu sonho. Eu queria ser surfista e viver daquilo que eu amava. E por que ondas gigantes? Eu acho que aí já entra aquilo que eu chamo de nasceu para fazer. Porque eu sou de São Bernardo do Campo, sou de uma cidade que nem praia tem. Como é que você vai realizar que uma pessoa virou surfista, ainda mais de ondas gigantes, né? Não tem nem praia na minha cidade. Mas o fato é, o Marcelo Luna é um cara que sempre quis escrever uma história de legado. Eu sempre quis deixar um exemplo. Eu sempre quis passar a minha visão de vida para as futuras gerações, para os jovens, para as crianças e até mesmo para os mais velhos. Não sabia que ia tomar essa proporção, de fato, de verdade, não sabia. Não sabia que eu ia palestrar para o Instituto Neymar, não sabia que eu ia palestrar no Liceu Francês, não sabia que eu ia virar referência no combate às drogas. Mas eu acho que isso vem do coração. Eu quis ser eu. Que bacana. A gente está vendo aí, né, algumas imagens, você surfando, porque você chegou a Nazaré, a gente sabe que as ondas de Nazaré são conhecidas como as maiores ondas do mundo, enfim. E aí quando você se depara com aquele paredão, de fato você perceber que você conquistou tudo o que você queria? Eu acho que quando eu cheguei na Nazaré pela primeira vez, ali foi assim, cara, eu tô aqui, realizei meu sonho. Eu já tinha realizado meu sonho, já estava ali. E aí começou a entrar aquela questão do atleta, né? O atleta, ele sempre quer mais, ele sempre quer se superar, ele sempre quer ir além. E quando eu consegui surfar a primeira onda, que é a capa do livro é a primeira onda que foi nomeada ao Oscar, eu consegui idealizar, falei, cara, realmente eu nasci para isso, eu sou bom. Agora eu preciso escrever uma história através disso. Não posso ser só bom para mim e deixar que essa história morra como um atleta comum. Eu preciso fazer essa minha história de superação que chegue nas pessoas para que todo mundo enxergue que todo mundo é capaz. É possível, né? Que é possível você realizar. E essa história agora também tem um reforço, né? Que vem aí com o Instituto Ayrton Senna, que também era um ídolo seu. Fanzaço. Eu falo que todo mundo tem uma referência na profissão, né? Eu acho que você também. E minha referência como atleta sempre foi o Ayrton Senna. Porque ele era um cara que ele não estava preocupado só com a vitória, ele sempre estava preocupado em passar uma mensagem depois que ganhava. Então, essa sempre foi meu ideal. Eu sempre quis ser o Marcelo Luna. Eu sempre quis ser o Marcelo. Eu queria que as pessoas me conhecessem pela minha história. Não por ser um bom surfista, por surfar uma onda de 25, 20... Não, eu queria que as pessoas conhecessem o cara que foi servente de pedreiro em Florianópolis com 18 anos de idade para bancar o surf de manhã, porque depois de noite eu era garçom, que não desistiu do sonho e lutou por 16 anos. Eu fiquei 16 anos até me tornar profissional. É possível, né? A história de superação de um surfista que, de fato, surfou uma onda gigante na vida, né? Exato. Nossos parabéns e obrigada por vir compartilhar conosco. E aqui está o livro, então fica a recomendação de leitura aí para tantos jovens, né, que estão aí, às vezes, na dúvida sobre o que ser e se é possível. É possível sim. É esse possível. O recado? Esse é o recado, esse é possível. Muito bem, obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigado. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o S Acontece. Estamos de volta e agora para falarmos sobre uma força-tarefa para a prevenção da AIDS que está sendo realizada no norte da ilha de Santa Catarina. A van da prevenção combinada está estacionada na frente da UPA Norte, na capital. E a gente volta então a conversar com a Júlia Matos sobre a importância desse projeto. Júlia, conta pra gente como é que está sendo os trabalhos por aí. Então, Grazi, os trabalhos começaram por aqui às 9 horas da manhã. A van de conscientização, né, desse projeto que vai estar aqui até às 17 horas da tarde, está aqui desde de manhã e está aí recebendo o pessoal para fazer essa conscientização, né, e para divulgar o projeto A Hora é Agora, que incentiva, então, o diagnóstico precoce do HIV e também divulga as testagens rápidas, que estão disponíveis em todas as policlínicas aqui da capital. Aqui comigo está o médico Ronaldo Zonta, né, que é um dos integrantes desse projeto. Ronaldo, estima-se aí que 7 mil pessoas aqui na capital vivam com essa doença e outras 500 mil talvez tenham e não saibam, certo? Então, essa falta de diagnóstico, né, saber do tratamento, tudo isso faz parte também desse projeto.
Sim, a gente estima, né, que tenham 7 mil pessoas vivendo com HIV em Florianópolis, em torno de 500 a 1.000 não saibam seu diagnóstico, visto que o HIV é uma doença que pode ficar alguns anos a pessoa tendo sem desenvolver qualquer sintoma, por isso é importante a testagem. Essa ação visa divulgar os centros de testagem resposta rápida, toda a testagem rápida que a gente oferece nas unidades básicas de saúde, em outras unidades aqui de Florianópolis, para que a pessoa possa vir aqui também fazer seus testes de HIV, sífilis, hepatites virais, conhecer também o autoteste de HIV, que também ela pode levar para casa para fazer onde ela quiser, no momento que ela quiser, e também as outras estratégias de prevenção combinada, que é a distribuição de preservativo, gel lubrificante, a PEP, que é a pós-exposição, uma pessoa que teve uma relação desprotegida tem até 72 horas para buscar um tratamento como se fosse a pílula no dia seguinte, e a PrEP, que é o uso diário de uma pílula para prevenir o HIV para quem tem relações de maior risco ou que tenha maior risco de se infectar pelo HIV. Perdão, eu vou corrigir de novo, de 500 a 1.000, né? Eu errei no comecinho, de 500 a 1.000 pessoas talvez tenham e não saibam, né? Essas medidas, essas atividades para conscientização vão continuar até o final do mês. Isso, a ideia é que, bom, o mês de dezembro é o mês de prevenção ao HIV/AIDS, porém, as estratégias de prevenção, as testagens, oferta de autoteste, PEP e PrEP, elas acontecem já em Florianópolis, estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, o teste rápido, a camisinha, o gel, e nos 4 centros de testagem e resposta rápida, onde também a pessoa pode fazer a PrEP. Nesse mês, a gente ainda vai ter algumas ações com casas noturnas, locais de socialização, algumas ações em ambientes de maior proliferação de pessoas, né, de movimentação de pessoas, para divulgar esses serviços, né? Que a ideia é que esse serviço ele não seja só pontual aqui, né? Que a pessoa saiba que ela pode, ao longo do ano, buscar qualquer um desses locais para poder fazer o seu teste. Perfeito. Aqueles que têm dúvida, tem como tirar dúvida em algum local, podem procurar vocês? Claro, a primeira questão, aqui estamos disponíveis para qualquer dúvida, também não só para testagem, mas também na unidade básica de saúde, no centro de saúde, a pessoa pode buscar o médico de família, o enfermeiro do seu bairro para tirar qualquer dúvida, e a gente tem esses 4 centros de testagem e resposta rápida, porta aberta para qualquer pessoa, mesmo que não seja morador daquela região, pode procurar lá onde a gente tem para fazer as testagens, tirar dúvidas, e a PrEP e a PEP também. Perfeito, muito obrigada. Grazi, essas são as informações. Lembrando que a van de conscientização vai estar aqui até às 17 horas na UPA Norte, aqui no norte da ilha. Eu volto com você. Muito obrigada, Júlia. Olha só, dezembro vermelho, né? Sempre é importante a gente se prevenir. E agora, que a Covid-19 transformou muitas vidas, isso é inegável, né? E olha, tem uns músicos catarinenses que resolveram colocar a história deles em um filme. E de cantores e músicos se transformaram em artistas, atores mesmos. E agora, tudo isso virou um filme chamado Capitão Floripa, que vai chegar aos cinemas na quarta-feira, dia 14. E a gente já está aqui, olha, com o nosso cenário montado, né? Olha que bacana. Os músicos vieram até aqui, inclusive caracterizados. Gazu conosco. Gazu, já vou pedir para você começar apresentando. Quem são os músicos e os atores, por favor? Legal, Grazi, boa tarde para todo mundo. Eu, Gazu, aqui, o Beto na guitarra e o nosso compositor, na bateria Adriano Barvic e no contrabaixo Jorge Gomes. Muito bacana, e vocês estão todos caracterizados, né? Eu quero entender, porque é uma comédia, é clipe, é música, é filme, é tudo isso em uma coisa só. É isso aí, é tudo junto. A gente começou a preparar um álbum, né, com as composições do Beto, e depois a gente resolveu fazer um documentário mostrando como se grava um CD, um álbum. E, por fim, a gente achou que era melhor chamar um diretor para fazer esse documentário. Aí o Alexandre veio com a ideia de a gente fazer um filme. E o filme foi crescendo. Hoje é um longa, né? É uma mistura de comédia com clipes e uma ficção, uma misturada de coisa que ficou bem bacana. Inclusive, a gente está vendo algumas cenas aqui, os trailers, né? Só uma palhinha de tudo isso. Beto, como é que foi que surgiu a ideia? A ideia, na verdade, começou contigo, é isso mesmo? Começou comigo e com o Adriano. A gente começou a trabalhar minhas músicas, né, produzi-las. E aí tive a ideia, disse, não, quem sabe vamos fazer um projeto, vamos chamar o Gazu. Todo mundo achou uma ideia meio maluca, que não ia dar certo e tal. Mas acabou funcionando e hoje a gente está aqui com uma comédia muito legal, muito divertida, que vai ser exibida, vai estrear agora quarta-feira, com sessões às 20 e às 22 no Shopping Beira-Mar, com ingressos gratuitos, né? Então, na premiere a gente está fazendo isso gratuitamente para o público, é só ir lá no Simpla, vai reservar o ingresso, ou pode ir no Instagram do Capitão, que é Capitão_Floripa,
E ali vocês acham os caminhos para ir assistir esse filme, que tem um monte de coisa inovadora, trilha sonora original, uma comédia bem divertida, nós todos estreando como atores, né? Então, tá bem bacana. Bom, e já que vocês estão deixando a gente com um gostinho, além das imagens, a gente quer ouvir também um pouquinho de vocês tocando juntos. Bora lá? Bora! Claro. Fui para Floripa, conheci a sereia no bar. Sorrindo, ela pediu que eu fizesse um jantar. Lá na casa dela, numa lagoa azul. Mas pela certeza, o paraíso aqui no sul. Então chego bem pertinho, ela me abraça com carinho. E com sotaque manezinha disse assim: a minha ostra eu quero rock, e a cerveja vai no cooler. A minha ostra eu quero rock, e a cerveja vai no cooler. Pra minha ostra! Hot e a cerveja no cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. O povo lá em casa não quer acreditar. Vim para Floripa, conheci a sereia no bar. O tal do amor platônico e o Platão falava, com todos os detalhes do jeitinho que eu sonhava. Então chego bem pertinho, ela me abraça com carinho. E com sotaque manezinha disse assim: a minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja cooler. A minha ostra eu quero hot, e a cerveja vai no cooler. E agora a ostra acabou. Além da letra ser muito da cultura, ele é muito divertido, né? E é isso mesmo, spoiler do filme, a gente pode pegar um pouquinho do que vocês acabaram de mostrar pra gente aqui? Com certeza. As outras letras, as outras músicas, esse aí é o caminho. É muita diversão. Como é que foi gravar tudo isso? Como é que foi fazer parte? Porque, pelo jeito, vocês super se identificam, né? Sim, eu e o Adriano, a gente tocou por muito tempo juntos no Das Aranha, né? Então a gente já tem uma amizade, uma história musical, de viagens e tudo. O Jorge Gomes a gente estudou juntos e estamos na vida aí há muito tempo também. O Beto eu tive o prazer de conhecer no começo do projeto, né? E ele fez o convite, achei muito legal. E aí as coisas foram acontecendo, para nós uma novidade, uma experiência, uma oportunidade. E a gente está feliz, né, de agora, na quarta-feira,
estar apresentando esse filme aí pra galera. Muito bem. O convite rapidinho, quarta-feira? Quarta-feira, sessões às 8 e às 10, né? 20 e 22, no cinema do Shopping Beira-Mar. Bora tocar mais uma então pra gente encerrar hoje. Vai ser Acontece com som, né? Ao vivo. Bora lá? Bora lá.